Olá, oitavo ano. A gente vai trabalhar agora as conjurações separatistas na América Portuguesa, especificamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas antes de eu adentrar na Inconfidência Mineira, é interessante a gente saber que as colônias americanas elas vão sofrer influência não só do iluminismo, mas também das agitações políticas que aconteceram na Europa no final do século XVIII. Então, essas colônias elas produziam riquezas, né, para mandar para a metrópole e tinha aí um pacto colonial, ou também chamado de exclusivo colonial, que impedia todas as colônias de comercializar com outros países. Então, elas só podiam comercializar com a sua própria metrópole. Então, nem sempre os interesses dos metropolitanos coincidiam com os interesses dos colonos, né? Ou seja, aquele país que colonizava, por exemplo, o Brasil, nem sempre o interesse dele coincidiam com a galera que estava aqui no Brasil. Então, as tensões entre as partes, né, colônia e metrópole, gerava aí revoltas contra o governo, ou seja, contra a coroa que administrava aí aquela colônia. Porém, já no final do século XVIII é que essas insurreições ganharam aí um caráter separatista. Portugal vai passar aí por grandes dificuldades financeiras ao longo do século XVIII, em parte pela dependência econômica, né, que ele tinha em relação à Inglaterra. Um outro fator importante aí vai ser a redução da produção de ouro, já na segunda metade do século XVIII, e o aumento da opressão financeira. Além das crescentes dificuldades financeiras, a coroa portuguesa ela cobrava impostos abusivos, né, e limitava aí a liberdade de expressão da colônia em si. Os ideais de liberdade, né, discutidos lá pelos iluministas, lembra que a gente viu na aula de iluminismo? Aí vai assumir um significado próprio nas colônias da América, né? Eles vão absorver aí esses ideais de liberdade, de igualdade e também vai querer isso para eles, né? Eles vão querer uma determinada liberdade aí. Então, a submissão colonial em relação aos interesses metropolitanos vai passar a ser vista como impedimento para o desenvolvimento local. Então, se eu estou aqui no Brasil, por exemplo, né, a galera do Brasil, né, começava a achar que ser submisso a Portugal, ou seja, obedecer Portugal em tudo, e impedir o desenvolvimento do Brasil, que era a colônia de Portugal naquela época. Então, o rompimento, né, dos laços coloniais passou a ser o quê? Um objetivo político agora para a galera aqui do Brasil, ou seja, para os colonos. Então, houve aí algumas conjurações. Conjuração é a união aí, né, de várias pessoas para atingir um objetivo comum. Então, houve aí algumas conjurações que aconteceram aqui no Brasil no final do século XVIII que vão ser inspiradas nessas ideias iluministas. Então, elas tinham o objetivo, essas conjurações, de provocar aí um rompimento político com Portugal. E a primeira vai ocorrer em Minas Gerais, que é a que a gente vai estudar agora, que vai ficar conhecida como Inconfidência Mineira, que vai acontecer em 1789, e vai ter a outra ocorrida na capitania da Bahia, que vai ser a Conjuração Baiana. Outra importante influência foi a independência dos Estados Unidos, que aconteceu aí primeiro, e que acabou influenciando também as colônias aqui latino-americanas. Então, as colônias inglesas lá na América vão se indignar contra a Inglaterra e também vão conquistar aí sua autonomia a partir dos ideais de liberdade das ideias iluministas. Então a coroa portuguesa não compreendia aí as razões, né, para a crise da mineração, porque o Brasil passava por uma crise de mineração aí no final do século XVIII, e aí era desconsiderado aí pelos reis a falta de investimento na melhoria das técnicas de extração do ouro e o esgotamento das minas. Então, lá para a metrópole, o problema era só negação de impostos, ou seja, o povo queria esconder o dinheiro e não pagar os impostos. No caso, a galera da coroa achava isso, né? E para resolver aí toda a situação, o rei vai determinar a derrama, que é um tipo de imposto, né, que vai cobrar aí a população. Então, a lei da derrama taxava todo o ouro explorado da colônia desde 1751 em 20%, ou seja, em um quinto do valor, o que causou aí grande insatisfação, né, nos já abalados mineradores. Então, com essa cobrança da derrama aí, os colonos começaram a ficar enraivados, começaram a ficar
queixosos, né, desses impostos abusivos, porque eles sabiam que o ouro estava esgotando, e aí a coroa começou a confiscar os bens pessoais, né, dos colonos para que completassem aí a taxa desse imposto que era o tal dos 20%. Então o governo português vai aí proibir também a produção de manufaturas, né, que é o processo de fabricação de um produto tanto manual quanto artesanal. E aí a situação vai desagradar a elite local, já que muitos mineradores redirecionam aí seus investimentos na extração de minérios para o desenvolvimento de fábricas e oficinas. Então, esses colonos já não podiam mais direcionar o dinheiro para poder fabricar coisas, entendeu? E a coroa produziu, claro que para querer o dinheiro pessoal aí do povo. E também foi proibida a impressão de jornais, de revistas, com o intuito de limitar aí essa circulação dessas ideias revolucionárias, porque tinha a galera da elite de Minas Gerais que saía da região das Minas, viajava, ia para o exterior estudar. Então chegava lá, eles absorviam as ideias iluministas e quando voltava queria implantar isso aqui no Brasil. Então, nesse cenário todo, alguns membros da elite colonial mineira passaram a se reunir secretamente. Então, eles pretendiam aí dar início a uma grande revolta no dia da declaração da derrama que era o imposto. A gente vai ter aí Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto, Padre Oliveira Rolim, Padre Carlos Corrêa de Toledo, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, que foi o chamado Tiradentes. O Silvério dos Reis, que foi o tal do traidor, né? Mas você pode olhar aí que todo mundo, entre parênteses, dá para você ver, todo mundo aí tinha uma camada social elitizada. Então, a gente pode dizer que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento elitizado de qualquer forma. Já falei que eles foram influenciados pelas ideias iluministas, eles queriam romper aí com esse absolutismo que era a colônia subordinada à metrópole, subordinada à coroa. Eles defendiam uma democracia, eles queriam romper com o mercantilismo, que é o controle da economia feito totalmente pela coroa portuguesa, defendia aí algo mais livre, né? E era a favor da razão e do conhecimento. Então, eles tinham aí Montesquieu como referência e os objetivos, né, dessa Inconfidência Mineira era proclamar aí uma república inspirada nos Estados Unidos, né? Fundar aí a primeira universidade brasileira, investir no setor manufatureiro e nomear São João del Rei a capital da colônia. Dá uma olhada aí na bandeira, né, da Inconfidência, que é Libertas que será tame, né? Liberdade ainda que seja tarde. Aí a gente vai ter essas divergências também que vão acontecer aí dentro do conflito, né? Por se tratar de um movimento elitista, a questão da abolição da escravidão ela não foi incluída de certa forma como uma das causas dos Inconfidentes, né? Muitos membros do grupo eram proprietários de escravizados e aí ficaram contrariados com a possibilidade de perder a mão de obra escrava. Então, alguns do grupo propôs que incluísse nos objetivos a liberdade dos escravizados. E aí, os que tinham escravizados trabalhando em suas fazendas foi contrário a essa ideia e aí gerou um conflito entre eles, né? Aí tá aí no slide a mesma coisa, tá vendo? Quanto à escravidão, senhores de terra, mineradores e grandes comerciantes eram favoráveis à continuidade e apenas Alvarenga Peixoto e Padre Carlos Corrêa de Toledo que eram favoráveis à liberdade desses escravizados aí. O governador da região era Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro, né, o sexto Visconde de Barbacena, que ficou conhecido por sua baixa popularidade, por sua violência e sua fidelidade à coroa portuguesa. Então os confidentes pretendiam aí utilizar o descontentamento contra o governador para convencer a população a se revoltar contra todas as determinações que vinham de lá da coroa em si, né, da região metropolitana que era Portugal. Então, apesar de toda a mobilização dos Inconfidentes, eles foram traídos por um de seus membros, que foi quem? Joaquim Silvério Reis, o traidor, né? E aí ele tinha conhecimento de todos os planos, negociou o perdão de suas dívidas em troca das informações para atrair
todos os inconfidentes, né? Então, de posse de todas essas informações, o que é que o Visconde de Barbacena fez? Ele surpreendeu todos os inconfidentes e suspendeu aí a cobrança da derrama. Então, o povo não teve com que se revoltar nesse sentido. Então, todos os envolvidos foram perseguidos, foram presos, o movimento foi derrotado. Então, com essa prisão de todos os inconfidentes, a gente vai ter aí Dona Maria I, que ela vai abrir dois processos, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, que são chamados autos da devassa, para que eles fossem julgados, porque a intenção era que eles fossem todos castigados e toda a população visse, né, todos os colonos visse o que é que acontece com quem trai a coroa, né? E aí, todo esse processo judicial durou 3 anos, os 11 conjurados eles foram condenados à forca, só que aí Tiradentes vai assumir sozinho toda a responsabilidade, né? A maior parte dos conjurados foram exilados, foram expulsos do Brasil, né? Viajando aí para colônias portuguesas que ficavam no continente africano. Então, um inconfidente foi escolhido para sofrer o castigo exemplar, que significava aí uma condenação pública para gerar temor na população, ou seja, gerar aquele respeito à coroa, para que ninguém mais viesse trair a coroa. Então, Joaquim José da Silva Xavier, que foi o Tiradentes, ele foi escolhido para ser condenado à morte. Então, ele levou aí a culpa por todo mundo, foi enforcado, esquartejado, né? Pedaços do seu corpo foram expostos aí nas cidades por onde passou, buscando apoio para o movimento. Então, tempos depois, a imagem dele foi resgatada e associada ao republicanismo, né? Uma coisa mais democrática, e ele ficou conhecido como um herói brasileiro. Tiradentes ele foi homenageado com a proclamação de um feriado nacional que foi 21 de abril. Para você ver aí, o Pedro Américo, que é um artista, ele vai fazer a, a releitura aí da morte de Tiradentes, com o corpo dele sendo enforcado, depois esquartejado, né? E de qualquer forma lembra Jesus. A gente finaliza aqui a parte da Confidência Mineira e a gente agora vai iniciar a Conjuração Baiana. Agora a gente vai falar de outro movimento separatista que foi a Conjuração Baiana, né? As tensões na Bahia já estavam aí crescendo após a transferência da capital da colônia em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro. A elite dos funcionários públicos foi toda transferida lá para a capital carioca e a economia de Salvador vai entrar o quê? Em colapso. Então, a pobreza cresce, né? A cidade perde todo o prestígio, vai gerar aí um descontentamento que vai dar força a essas ideias conspiratórias. Então, no período da Conjuração Baiana, estávamos em Salvador, no ano de 1798. Vamos todos fazer uma viagem mental para lá, né? Vamos voltar no tempo. E aí a gente tinha cerca de 60 mil habitantes, e desses 60 mil, 40 mil eram afrodescendentes, parte estavam na condição, né, de escravos, na condição de escravos, ou seja, escravizados. Outros eram libertos, eram soldados, eram artesãos, eram carregadores, pedreiros, né, comerciantes e por aí vai. Então a gente tinha aí um crescimento de prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes, né? Só o povo da elite mesmo, de quem estava aqui em Salvador. Muitas queixas contra o governo. Eu falo de quem estava aqui em Salvador porque a gente fez a viagem para lá, viu? Começou a ter muita inflação, né? As mercadorias essenciais para a sobrevivência começou a ficar cara, começou a faltar alimento, né, nas prateleiras. Os impostos que a coroa começou a cobrar foi muito abusivo diante de toda a situação que eles estavam passando. Eles começaram a importar produtos manufaturados, né, porque aqui não mais tinha produção. E aí tinha muito a questão do racismo desde aquela época, com todos os afrodescendentes. Era um clima de insubordinação que existia nos quartéis, né? Que a gente estava falando da questão dos soldados. E também a divulgação de ideias nativistas, né? De ideias muito próprias do local, né? Essas ideias aí revolucionárias. Então ela pode ser chamada de conjuração baiana, também pode ser chamada de conjuração dos alfaiates, porque vai ter a participação de alfaiates. Pode ser chamada de revolta dos búzios, por causa daqueles búzios, né, aquele negocinho branquinho, que era utilizado bastante pelos afrodescendentes,
que pertenciam aí à revolta para marcar, para se identificar de quem fazia parte da revolta, ou revolta das argolinhas, porque também tinha um determinado tipo de argola mesmo, que eles utilizavam para se identificar, né, nas ruas, quando ia sair lá para poder combinar a difusão das ideias para identificar quem era da revolta e quem não era da revolta. Então, a conjuração baiana ela vai ser considerada aí de caráter popular, né? Já vai pegando aí a diferença entre a baiana e a mineira, é porque a mineira foi elitista, né? Só gente de elite, né? Em sua maior parte. E a baiana aqui, em sua maior parte, vai ser gente popular, né? E aí vai ter participação de vários setores, né? Como profissionais liberais. O profissional liberal vai ser aquela pessoa que vai ter a formação universitária, uma formação técnica e vai poder escolher aí que profissão exercer. Só para vocês saberem, advogado, dentista, jornalista e por aí vai. Então a gente tinha participando também dessa conjuração escravos libertos, né? É, soldados, alfaiates, e por isso o movimento vai ser considerado aí como revolta dos alfaiates, como eu já falei, né? E aí o que uniu um grupo de pessoas com essas características tão diferentes vai ser estar revoltado com toda a decadência que Salvador se encontrava, né? E também o desejo logo de se separar da coroa, porque já que a coroa portuguesa que estava causando tudo isso, então era melhor que a gente fosse independente, né? Então, foi um movimento emancipacionista porque eles queriam a emancipação do Brasil, né, separar de Portugal. Foi inspirado na independência dos Estados Unidos também, só que também foi inspirada na Revolução Francesa e na independência do Haiti, né, que houve aqui também nas Américas. Então, vai ser um movimento liderado por populares, como eu já falei, e além de classes médias e profissionais liberais também. Ah, e uma questão muito importante é que teve a participação dos maçons, né? A loja maçônica Sociedade Cavaleiros da Luz também participa aí. Então, os conspiradores eles pregavam a adoção de um novo governo republicano, né? Porque se estava vinculado à coroa, era uma coisa monárquica aí. Então eles queriam quebrar essa monarquia, né, com a prática do liberalismo econômico, ou seja, que as pessoas fossem livres para comercializar o que quisesse, e a abolição da escravidão, né? Só que sempre vai ter dono de escravo, né, dono de pessoas naquela época que tinham escravizados em suas fazendas, que não vai querer que a abolição da escravidão entre como objetivo daquela revolta. Mas a maioria aí queria, porque a maioria em Salvador, né, era tocado com essa situação. Aí a gente já viu que teve influência dos ideais iluministas, né? A gente vai ter aí John Locke, né, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e Diderot. Eu coloquei só os nomes para vocês ver aí alguns pensadores iluministas e que eles influenciaram a gente de certa forma com as suas ideias, né? Falando aí sobre o equilíbrio do poder público, a participação do povo no poder público e aí o povo é, é, o povo se apegou a essas ideias e queria também essa questão de igualdade e liberdade. Os líderes da revolta vai ser quem? O médico, né, e filósofo Cipriano Barata, né, que ele vai aí pregar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, égalité e fraternité, ou seja, o lema da Revolução Francesa. Outra importante liderança vai ser Luiz Gonzaga das Virgens, que é soldado. E a gente também vai ter aí nessa liderança os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus, tá? Aí a foto de Cipriano Barata, muito bonito, por sinal, né? Parecido com alguém que eu conheço. E os objetivos que eu já falei a vocês, né? Abolir a escravidão, proclamação da república, diminuir os impostos, abrir os portos para que a gente possa ser livre para comercializar, né? Lembra que tem essa questão do exclusivo colonial, o monopólio que a metrópole faz com a colônia. Isso acontecia, né? Brasil, a coroa portuguesa fazia aqui com a colônia, que era Brasil,
e por isso a galera que queria se ver livre para comercializar com quem quisesse, por causa dos abusos financeiros que Portugal praticava com a gente aqui. Então eles queriam o fim do preconceito, né? E aumento do salário dos soldados, porque na verdade a gente tinha muitos ex-escravos, né? Muitas pessoas libertas, pessoas livres que agora eram soldados, né? E que não eram reconhecidos financeiramente nesse sentido, justamente por causa do preconceito. Então, por se tratar de um movimento heterogêneo, né, as divergências vão surgir, como eu falei, a questão da abolição vai ser uma das divergências, e as camadas populares vai defender aí a luta contra os privilégios dos grandes proprietários e dos ricos comerciantes, né? Mas como eu já falei, essa elite não compartilhava das mesmas ideias, e aí as elites foram se afastando do movimento, né? E o movimento foi ficando sem força, porque claro, né, gente, tem que ter elite para o movimento ter força, né? Principalmente nessa época. Por isso que era importante a composição com pessoas de diversos setores da sociedade. E aí a principal forma de divulgação da conspiração vai ser através de cartazes que espalharam por toda a cidade. Então, em 12 de agosto, eles vão distribuir os panfletos em portas de igrejas, esquinas, prédios públicos, né? E aí José da Veiga, ele vai trair o povo, os meninos. Sempre tem que ter um X9, né? Sempre tem que ter um traidor. Aí você vê, ó os búzios na imagem, tá vendo? Essa imagem aí é a imagem de um panfleto da época e que diz assim, ó: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais, né? Que é o lema da revolta dos búzios, que é considerado também a revolta dos búzios. O povo baiense e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Que ótimo. Então, esse era mais um dizer aí dos cartazes que era distribuído. Imagine, né? Salvador lá de boa e de repente começar esses dizeres aí espalhados pela cidade. Como não ficou aí a coroa portuguesa, né? Então, a principal forma de divulgação foram esses cartazes, né? Só que aí vai ter a traição, né? Centenas de pessoas vão ser denunciadas, né? Militares, clérigos, que eram os padres que também apoiavam, né, a revolução, funcionários públicos, pessoas de todas as classes sociais. Então, Dom Fernando de José de Portugal, que era o governador geral, ele vai deter aí as pessoas, né? E vai fazer a abjuração da maioria quanto à participação. Ou seja, após a traição desses conspiradores que estavam insatisfeitos, né, o governo vai iniciar uma repressão ao movimento, vai realizar as prisões, né, e 3 conspiradores vão ser aí enforcados, que é João de Deus, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens. E Cipriano Barata, tu acha que aquela elite ia ser enforcada? Né? Aí eu já falei a vocês, né, os que foram executados. Aí a foto da execução, né, que aconteceu em Salvador. Tá vendo? Todos aí, coitados. Misericórdia. Então, vamos recapitular. Eram indivíduos de setores urbanos e marginalizados, né, na produção da riqueza colonial. Estavam revoltados contra o sistema que impedia uma possível ascensão, ou seja, a galera não ascendia de jeito nenhum. Estavam revoltados contra a elevada carga de impostos cobrada pela coroa portuguesa, estavam revoltados contra o sistema escravista colonial, né, e queriam o projeto aí de uma nova sociedade que fosse igualitária e democrática. Só que o que a gente tem que abraçar é que teve repercussões, né? Tipo, pode não ter dado certo ali no momento, mas as ideias, ela foi difundida. Assim como eu falei lá na aula da Revolução Francesa, que as ideias da Revolução Francesa se espalhou pelo mundo, as ideias de liberdade e de expandir de Napoleão avançou pelo mundo. Então, tudo isso, gente, vai ficando a sementinha. Lembra, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente faz pode não ter efeito no momento, mas sempre lá na frente vai ter efeito, né? A gente tem que pensar isso tanto para as coisas positivas quanto para as coisas que podem ter efeitos negativos e refletir, né, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. E isso aconteceu, né? Claro que
a questão aí foi para positivo, porque teve a revolta foi reprimida, mas a vontade de se separar de Portugal ficou aí no coração do povo baiano. Tanto que a gente aí eclodiu um novo movimento em novembro de 1821, que foi a independência da Bahia, né? Começou em 1821 e foi explodir lá no 2 de julho de 1823. Então, foi um caminho percorrido, né, que passou aqui por Cachoeira, né? Passou por Cachoeira, não, minto, iniciou aqui em Cachoeira. A gente vai ter aí, né, a canhoneira atirada para aqui, para Cachoeira. A gente vai ter a galera de Cachoeira que vai conseguir cercar a canhoneira e por vários dias e fazer o português lá se render. A gente vai ter aqui várias pessoas lutando, Maria Quitéria, a gente vai ter Tambor Soledade, né, que foi aí um mártir nessa situação toda. A Câmara de Vereadores aqui vai proclamar Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil, né, nesse período da independência, né? Se vocês forem olhar ali na Praça do Bradesco, me fugiu o nome agora, né? Tem uma casa ali onde eles primeiro se reuniram, né? A casa é marcada, tem um totem que marca a casa, um símbolo ali. E aí, quando a gente tiver a oportunidade, pós-pandemia, eu vou levar vocês para uma aula de campo ainda sobre a independência da Bahia. Se não for nesse ano, né? Porque só Deus sabe todas as coisas, pode ser ano que vem, não importa a série que vocês estejam, mas se eu ainda estiver com vocês, eu farei o possível para fazer essa aula com vocês. Devo vocês essa aula externa que eu gosto de ministrar sobre a independência da Bahia, passando ali pela Igreja Matriz, passando pelos pontos cruciais, Câmara de Vereadores, a Praça 25 de Junho e toda a informação que é melhor vendo, sabe? Você vendo ali e a gente vai contando e vocês vão imaginando naquele cenário tudo acontecendo, porque nossa cachoeira é rica nesse sentido aí, né? Quando o povo todo estava lá em Salvador, naquela luta, aí o povo recuou aqui para o Recôncavo, esperou eles virem, e aí lá na Batalha de Pirajá, a galera aqui da Bahia derrotou de vez os soldados portugueses e conseguiram expulsar eles. Tanto que o desfile do 2 de julho, né, eles fazem o mesmo, o trajeto é o caminho que os soldados, geralmente, tradicionalmente, o trajeto é o caminho que os soldados foram expulsos aí daqui da Bahia e enfim ficamos livres. Aí agora a gente finaliza esse módulo que a gente estava utilizando, graças a Deus, e a gente parte para o nosso próximo módulo. Respondam a parada obrigatória referente a esse conteúdo, tá certo?